Gente, eu tô cansada de fazer as coisas pros outros e não fazer pra mim mesma. Tô cansada de colocar todo o meu potencial criativo, toda a minha energia em outros projetos e não colocar no meu. E o problema não é colocar energia em outros projetos, porque isso é uma missão. A gente colocar os nossos dons e contribuir com outras missões, mas se antes de não fazer isso com o nosso próprio projeto, juro, juro. Eu tô cansada de ficar ouvindo a vozinha na minha cabeça, que sai do meu coração, vem pra minha cabeça e fica aqui na minha cabeça pra eu fazer. E eu fico só ouvindo ela o tempo todo, todos os dias, e eu não faço nada com ela. E eu esboço, eu crio, eu escrevo, eu planejo, eu faço agora vai. Aí eu faço o primeiro passo e eu não termino esse passo. E aí eu prefiro lidar com a frustração de não fazer do que, sei lá, com o que de fazer. E sempre não conseguir encaixar o tempo para eu fazer as coisas para mim. E eu vejo que talvez isso seja uma lógica, talvez ou com certeza, seja uma lógica muito capitalista do fato do tipo assim, é mais fácil você pegar e realizar uma demanda para um cliente que você já está recebendo por esse projeto. Então você vai, sua cabeça já tem uma lógica que você está fazendo aquilo e você está recebendo por aquilo. Agora você pegar o seu tempo e ficar investindo para fazer algo para você que momentaneamente não vai lhe trazer um retorno financeiro, mas vai lhe trazer um retorno de uma satisfação pessoal, de uma realização interna tão grande. Por que a gente não pode trazer isso como mais importante do que o retorno financeiro? E eu digo isso porque eu já fiz pequenos movimentos para coisas que eu quero fazer. Tipo, isso é uma coisa que eu quero fazer. Falar, sabe, me manifestar, compartilhar minhas ideias, compartilhar minha vida, tipo, isso é algo que anseia o meu coração desde que eu sou criança. Eu tenho vídeos meus me gravando quando eu era criança e eu sei que isso é o meu grande chamado de vida, mas eu tô dentro de um operacional que também realiza o meu coração, que é a minha agência, que eu trabalho para projetos massa, incríveis, e isso também vibra meu coração, também é uma criação minha, sendo que eu preciso parar de ficar só atrás dos projetos dos outros, eu preciso parar de estar só atrás das câmeras, atrás sabe, das coisas dos outros. Isso também é massa, mas eu preciso, ai, sabe, colocar pra fora tudo que tá aqui dentro. E como eu tava falando antes, eu acabei me perdendo na narrativa, eu sei como que é dar esses pequenos impulsos, esses pequenos movimentos de fazer aquilo que a gente quer fazer, que traz essa nossa realização, né? Que no meu caso aqui é gravar vídeos e tal. Eu fiz pequenas coisas em alguns meses atrás e, nossa, eu lembro, sabe, da sensação de fazer por prazer, de ver um material pronto e não ser só aquele prazer de, nossa, uma demanda concluída, mas, nossa, que legal isso que eu fiz. Eu gosto disso, isso me preenche, isso me faz sorrir, isso me faz, sabe, me sentir realmente viva. E eu não sei o que é que faz você se sentir assim. É isso, sabe? E aí eu nunca me pegando num dia assim, num dia que eu já comecei o dia toda errada, sabe? Já comecei o dia pegando o telefone, resolvendo demanda com aquela falsa sensação de que se eu acordar e eu já resolver uma parte, eu já vou levantar com a sensação de que eu sei, já dei check. E eu sei que isso é uma grande, como é que chama o nome? Isso é uma grande. Sei que não faz sentido, né? Eu acordar de manhã e já começar a trabalhar e aí eu estou aqui, ó, meio-dia dessa situação que vocês estão vendo. E eu já sei que isso é um grande problema porque eu vou ficar me sentindo uma bosta no meio do dia. E aí eu comecei a falar sozinha enquanto eu cozinhava. Eu falei, por que eu não me falo só, me gravo falando sozinha? Porque eu já vou estar fazendo alguma coisa para isso que eu quero fazer. Então é isso, acho que botei pra fora o que eu queria falar. Olha, não parece, mas essa é a mesma pessoa de alguns segundos atrás, mas no caso depois de algumas horas passadas e eu quis vir gravar também agora de novo, depois do tipo,
vou botar pra fora o que eu tô sentindo e dizer que depois disso eu fiz os meus cuidados espirituais, tomei meu banho de erva, cuidei da minha cabeça, tomei um banho, me arrumei, me maquiei. Tive uma reunião com a minha designer para falar sobre o reposicionamento da minha agência e foi muito inspirador. Eu tenho uma outra reunião agora com um novo cliente que está fazendo uma estratégia comigo, uma estratégia digital. Sendo que é isso, né? Eu fiz uma reunião para falar do meu trabalho, né? Fiz uma reunião pela primeira vez em 6 anos que eu tenho a minha agência. Eu fiz uma reunião para falar da minha agência, para falar de uma criação para mim, para falar de algo que eu vou fazer para mim, para minha empresa. E foi tão inspirador, assim, foi tão empolgante, sabe? Tô feliz, assim, de estar me sentindo assim, de estar me sentindo empolgada, me sentindo melhor, me sentindo bem. E hoje de noite eu vou ter uma reunião com um cliente que o fluxo não tá muito legal e eu tô aprendendo muito também nesse lugar de reconhecer quando um processo ele tá esgotando você, ele tá retirando sua energia, porque por muito tempo a gente trabalha e a gente aceita certas situações, certos clientes, certo contexto, porque a gente precisa daquele dinheiro, daquele projeto, né? Quando a gente pode se escolher, escolher o nosso bem-estar, para mim isso é fruto de 6 anos de trabalho aceitando qualquer coisa, sabe? Então eu acho que é um momento de amadurecimento muito lindo, assim, de estar me vendo nesse lugar, cuidando de mim mesma, cuidando da minha empresa, cuidando da minha autoimagem. E eu assisti o vídeo que eu fiz ali na hora do almoço e é engraçado porque da mesma forma que eu amei o vídeo, me deu uma vergonha de pensar nele na internet e nas pessoas vendo ele, pensando na minha imagem, né, que eu tô toda descabelada, com a camisa jogada. E aí logo depois disso eu tava abrindo o Pinterest pra olhar umas coisas e eu dei de cara com uma arte, eu vou colocar ela aqui. Foi muito louco, porque falava sobre o Dharma e o propósito. Tipo, foi logo depois que eu gravei esse vídeo anterior, assim, eu fiquei, nossa, isso é um sinal. É justamente a gente poder fazer as coisas que vibram o nosso coração, sem pensar muito, sabe? Sem ficar com medo do que aquilo vai resultar. Simplesmente fazer o que a gente está sentindo que a gente precisa fazer. Simplesmente fazer aquilo que o nosso coração tá trazendo para nossa mente para que a gente possa realizar, para que a gente possa manifestar. E cara, sério, eu vivo nesse processo há anos, nessa sensação de que eu sei que um dia vai ter um momento que eu vou começar a poder me colocar, né, me colocar na frente das câmeras e falar e tudo mais. Eu tive alguns momentos que eu fiz isso e sempre parava. E não é fácil, né? Isso que às vezes é algo tão simples, sabe? Eu só tinha começado um dia ruim, embolado com o trabalho. E desde a hora que eu acordei, a voz na minha cabeça dizia: vá tomar um banho, vá se arrumar, vá cuidar da sua cabeça. E cara, meia hora eu fiz o que eu precisava fazer, sabe? E tudo mudou. Então é isso.